Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, mentora, consultora e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre feedback oculto. Você já ouviu falar disso? Todo feedback que a gente precisa receber, ele é dado da forma ideal, de acordo com aquele manual do gestor, sabe? E aí, o que a gente pode ficar mais atento e identificar aqueles feedbacks que não são ditos, são ocultos e que podem fazer toda a diferença para o nosso desenvolvimento e para o crescimento da nossa carreira. Essa é a proposta do autor Jeff Wessler, que trouxe essa discussão num artigo com o nome Feedback Oculto. E ele coloca que esse gap entre o feedback que os líderes realmente ouvem versus aqueles que eles precisariam ouvir representa uma das principais barreiras para uma liderança eficiente. Bom, a verdade é que não existe perfeição na liderança, né? E a gente também não é gerenciado por líderes perfeitos ou temos pares perfeitos. Então, sempre que o assunto é feedback, a gente tem aquela dificuldade, assim, de dizer claramente o que a gente pensa, porque a gente fica preocupado como é que o outro vai se sentir. E por que quando é a nossa vez a gente acha que então vai ser diferente? Vai, né? A chave para a gente conseguir desvendar isso não é muito diferente do que a gente usa como ferramenta de negócio. O importante é que essa pode ser, sim, uma grande vantagem competitiva para você na sua carreira. Mas por que o feedback, que é tão importante, permanece oculto? Exatamente pelo mesmo motivo que você evita de dar feedback para os outros. Você tem medo da repercussão, do impacto, de como a pessoa vai reagir. Então a gente evita ir direto ao ponto e a gente tenta dar aquelas pistas, ou deixar a pessoa perceber por ela mesma, né? Tipo assim, isso é tão óbvio, como é que ele não percebe? Todo mundo fala sobre isso, vai acabar caindo nos ouvidos dela ou dele. E aí vai ajudando a justificar esse comportamento de não falar claramente. E não são raras as vezes que quando o feedback chega finalmente à pessoa afetada, ela fala, meu Deus, mas por que não me disseram isso antes? E aí sim, ela pode começar a agir. Como é que a gente pode detectar e desenvolver esses feedbacks ocultos, né? O autor ele coloca no artigo 4 estratégias que você pode usar. Primeiro, você tem que procurar pelas pistas de que existe um feedback oculto. Muito cuidado com aquela teoria da conspiração, de que eu estou sendo perseguido e tal, né? Mas alguns comportamentos já dão indícios de que tem alguma coisa ali, né? Pode ser que seja algum padrão ou algum sinal que você pode olhar e observar que tem algo para ser considerado. 3 indicadores podem ajudar, né? Quando você recebe algumas sugestões ou as mesmas perguntas, com detalhes que são normalmente pequenos, né? Então parece que tem alguém preocupado com alguma coisa, tentando questionar um pouco a sua capacidade, ou a sua prontidão, ou o seu desempenho. Meio que mostrando um pouco dos seus pontos cegos ou pontos fracos que você tem. O outro ponto é como quando as pessoas começam a se envolver mais em decisões táticas, tipo aquelas decisões que você deveria tomar sozinho, que ninguém devia estar olhando, mas as pessoas pedem mais revisões. Isso pode estar significando que eles não estão confiando em você tanto quanto deveriam. Ou então, a diminuição inesperada na sua participação, envolvimento em atividades ou projetos. Também é uma pista que você tem que ficar atento. Mas Ana, peraí, né? Isso pode ser que o meu gestor é um controlador, um microgerenciador. Sim, isso é uma alternativa. Mas tem que manter essa curiosidade e observar, para você não deixar passar essa possibilidade. E aí um ponto é, isso é só com você ou com todo mundo? Ele age assim, ou ela age assim? Quanto mais você parar para observar e for mais curioso sobre esse assunto, mais dados você vai ter. Uma outra estratégia é você dar espaço para que os outros falem com você. Se você for uma pessoa fechada, que sempre que alguém vai te falar alguma coisa, você reage de uma forma muito abrupta, as pessoas não vão voltar e falar com você. Então, se a gente não se sente seguro para falar com alguém, por que eu vou arriscar? Né? Por que eu tenho que ter coragem para falar com a pessoa? Eu tenho que ter coragem porque existe um risco percebido. Então, reagir ao feedback de uma forma adulta é algo importante para que as pessoas não se sintam ameaçadas. O autor fala de algumas perguntas muito boas para estimular o feedback, né? Que é tipo, eu quero desenvolver minha liderança, eu valorizo o que você pensa, suas perspectivas, que pontos cegos eu talvez não esteja enxergando, ou tentar uma abordagem mais positiva. O que você acha que tem que focar para continuar meu crescimento, ser um líder melhor?
Ah, eu valorizaria sua opinião sobre minha mensagem foi recebida naquela reunião. Que sinais ou reações você notou? Como é que foi recebida por você? Então, assim, você abrir esse espaço. E se um feedback vier, possivelmente há algo que as pessoas não estão falando. E aí o apoio de alguma consultoria, né, de um terceiro para fazer essas conversas, pode te ajudar a ter informações mais concretas. A outra estratégia é ouvir para aprender. É tão engraçado isso, porque a gente às vezes pergunta, mas a gente não quer ouvir a resposta. Ou então a gente ataca o mensageiro, ou a gente começa a questionar, como se estivesse querendo resolver aquela questão ali. Para você poder identificar o feedback oculto, você precisa ouvir muito bem e encontrar pistas no que é dito e não dito. Sabe quando você percebe que tem mais para a pessoa dizer e você começa a estimular aquela pessoa para entender, você dá tempo para o outro ganhar coragem para falar e te dar mais informações. Então, assim, é legal você organizar isso na tua agenda, né? Agendar, falando o que é o objetivo da conversa, para que a pessoa se prepare, né? E para que ela possa falar sem interrupções, falar de uma forma concreta, com exemplos, né? E seja curioso para saber mais. Nossa, esse ponto é interessante. Você pode me explicar mais? Tem algum exemplo que você lembra? E vai confirmando o seu entendimento, né? Você pode, inclusive, depois dessa conversa, se ela foi positiva para você marcar. Ah, bacana, você me ajudou bastante. Será que a gente pode marcar um novo encontro daqui a algum mês, 2, sei lá, o que for necessário para a sua conversa e para o seu desenvolvimento? É interessante, né? Porque a gente pensa assim, um risco, mas risco de falar comigo? Que risco é esse? Existe medo. Se existe medo, existe risco. Então, recompensar esse risco é importante, né? Então, falar com a pessoa assim, agradecer de verdade, reconhecer, né? Muitas vezes a gente premia o silencioso, porque parece que eles estão concordando com a gente e isso é muito mais confortável, né? Então, parece que eles são os engajados. Mas muitas vezes, quem tem a coragem é quem se importa, que realmente quer fazer alguma diferença na sua vida. Então, agradecer, valorizar quem está te ajudando é muito importante. E tem que ser verdadeiro, né? E não ficar de implicância depois com a pessoa. Ficar assim, falou aquela coisa, foi desagradável. Essa pessoa, na verdade, tem que ser reconhecida. Fazer esse exercício contribui para o seu desenvolvimento e contribui também para transformar o ambiente num lugar seguro para se expressar e dialogar. E nem precisa dizer que isso traz resultados. Então não é sobre fazer buscas e investigações dentro da empresa, tentando descobrir o que as pessoas falam de você e tentar descobrir o que estão falando por trás de você, mas é de verdade se abrir para que as pessoas tenham coragem, né, de falar para você aquilo que elas acham que pode fazer a diferença para o seu sucesso. Pensa nisso.